O meu nome é Helena Loureiro, eu nasci aqui no Porto e a data de nascimento é 20/1/79. Qual foi o seu primeiro contacto com o parque? Na verdade, eu tenho uma história muito curiosa relativamente ao parque, porque não só me mobiliza muito este parque em termos profissionais, principalmente atualmente, pelo que vamos falar com certeza durante a entrevista, mas porque pessoalmente também estou muito ligada ao parque, porque eu cresci no bairro Machado Gomes da Costa, aqui ao lado. E portanto a casa da minha mãe ainda é lá e foi lá que eu cresci e na verdade o parque ainda era privado e nós tínhamos a possibilidade de vir brincar para o parque, que não era bem o parque como está agora, era um bosque e portanto as minhas memórias relativamente ao parque foram evoluindo em função também da construção que o parque foi tendo ao longo dos anos. E este parque é um parque que simboliza as minhas brincadeiras de infância. E por isso é que esta memória, esta ligação com o Parque de Serralves e agora naturalmente com a Fundação, mas principalmente com a questão do parque e com a casa principal, são memórias muito vincadas, porque eu brinquei aqui. Fala-nos deste período em que o parque ainda não estava aberto ao público, portanto ainda era privado, Sim. mas que tinha possibilidade de vir aqui brincar. Quando os portões estavam abertos, nós podíamos entrar por aqui e o que é muito interessante, e na altura nós não sentíamos isto, não é? Mas que eu sinto agora, é que na verdade não íamos só nós, as crianças, porque os bairros antigamente não funcionavam como funcionam agora, as zonas residenciais. Os miúdos conheciam-se todos, brincávamos na rua, divertíamos imenso, aprendíamos a andar de bicicleta na rua e, portanto, era um enraizamento da brincadeira muito diferenciado do que é agora. E portanto nós tínhamos o nosso grupo e ainda por cima na altura e também agora já o bairro já está diferente, já temos pessoas mais jovens a residir lá. Houve uma altura em que estávamos com a minha geração e a geração dos meus pais ainda, mas o que acontecia era que tínhamos muita gente da mesma idade, não é? O meu irmão que é mais velho e eu mais nova, tínhamos muitos amigos da mesma idade e portanto os nossos amigos eram os amigos do bairro, até mais um bocadinho que os amigos da escola, que é muito interessante. E ainda hoje mantenho amigos do bairro. E na verdade, nós, quando tínhamos os portões abertos, íamos para lá. Portanto, brincávamos muito aqui no jardim de Dom Afonso IV, não é? Mas sempre que os portões estavam abertos, e com a permissão, naturalmente, nós temos ideia, agora na vida adulta eu tenho a certeza disso, que o portão estava aberto para que nós pudéssemos usufruir, portanto, com a permissão do dono. A verdade é que também os miúdos do bairro da Pasteleira também iam para lá. E o que acontecia, que não havia nenhum tipo de rivalidade, mas nós tínhamos algum receio dos miúdos do bairro da Pasteleira, até porque normalmente queriam-nos roubar as bicicletas e as nossas coisas. Mas quando nós entrávamos aqui, havia de facto uma brincadeira em conjunto e conseguimos, e agora vendo isto, até pela área onde eu trabalho, na vida adulta, nós conseguimos fazer aqui uma conciliação de diferenciação de estratos sociais e de níveis de educação muito interessante aqui no parque. E portanto nós brincávamos imenso. O parque era muito mais um bosque, não é? Portanto não estava cuidado. A zona do jardim à volta da casa sim, sempre esteve muito cuidada, mas esta parte cá para baixo, que ainda tem zonas assim, ainda bem que tenham, mas era toda muito tipo bosque, não é? Não tínhamos estas partes cuidadas como agora na entrada, não é? Não havia uma parte assim. E portanto, na verdade, nós utilizávamos este bosque para as nossas brincadeiras de índios e cowboys. Era muito giro. E nesta altura também existiam produtos que eram vendidos aqui. A sua mãe por acaso alguma vez veio aqui comprar alguma coisa? Olha, o que nós tínhamos, e era aqui ao lado, mas eu tenho a ideia que o senhor também utilizava uma parte do terreno, isso eu não tenho a certeza absoluta, até tinha que perguntar à minha mãe para ter essa memória, mas nós tínhamos um senhor que plantava, tipo, nós chamávamos de lavrador, na altura, que fazia plantação e podíamos vir e comprávamos os produtos a esse lavrador. E portanto, a ideia que eu tenho... Eu acho que não, mas eu tenho a ideia que o senhor utilizava uma parte do terreno para fazer o cultivo. Tenho a ideia que sim, mas não tenho a certeza absoluta. Isso era uma informação que eu tinha que recolher com a minha mãe, porque nunca me debrucei muito sobre ela. Mas esta memória sim, eu tenho. Ok.
E sua mãe também tinha uma ligação próxima com ele? Claro, connosco, não é? Sempre. Claro que nós não podíamos ter privado, não é? E, portanto, nós não podíamos usar o parque como usamos agora, desde que toda a gestão foi cedida à Fundação de Serralves. Mas a verdade é que, ainda que fosse de uma forma muito informal, o parque já servia, pelo menos para os miúdos que viviam aqui à volta, como zona de lazer. Claro que sim, agora não podíamos ir lá com os nossos pais fazer piqueniques, nem nada dessas coisas, não é? Nem os nossos pais podiam passear como nós agora passeamos para entrar no parque, ou aos domingos de manhã vêm para aqui muitas famílias. Isso não acontecia dessa forma, não é o mesmo registro, que já o uso e que também tenho a minha memória do parque neste registro e podemos falar sobre ela. Mas no passado era um registro muito informal, de nós entrarmos e usufruirmos deste bosque, não era o nosso bosque. Isto década de 80? Década de 80. Início de década de 80. Década de 80. Início não, mais final, eu sou de 79, e portanto eu teria 8, 9, 10 anos, 11, 12, 13, depois comecei a ser adolescente, já não era a mesma coisa. E brincava sobretudo nesta parte de baixo do parque? Brincávamos sobretudo na parte de baixo do parque. Até porque na parte de cima nós sabíamos que era onde estavam os proprietários da casa, não é? E do parque, na verdade. E portanto não tendíamos muito para ir para a zona do jardim, não é? Porque depois de passar a zona de mais um bocadinho lá para cima temos a zona do jardim, não é? E portanto não íamos muito para lá, era mais aqui nesta zona. E quando os portões estavam abertos, nós sabíamos que era para poder entrar. Na verdade, não tínhamos nenhuma permissão oficial, mas acreditávamos que sim, porque nunca ninguém nos disse que não. Nunca teve contacto com os proprietários, por exemplo? Não, os meus pais tiveram. Nós não, nós éramos miúdos. Chegamos a ver uma outra vez eles a passearem. Era um casal. Suponho eles não tinham filhos, acho que estou a dizer direito, não é? Porque já houve duas famílias, não é? Mas eu suponho que era um casal sem filhos. Houve uma altura, sei lá, acho que às tantas nem era alguém que estava lá, ou um cuidador de jardim, mas nós vimos adultos ao longe. Eu mantenho a relação quando era criança e na vida adulta, porque eu agora, o parque é também considerado para mim e para a minha família uma zona de lazer muito interessante e que potenciamos muito o contacto com o parque junto dos nossos filhos. E, portanto, os meus filhos fazem, agora já não, estão mais crescidos, a pequenita vai começar a fazer os campos de férias, por exemplo, que vocês dinamizam aqui no parque, e sempre que há as festas nós participamos, a festa de outono, o Serralves em Festa, com certeza, e também quando há oportunidade fazemos a visita típica ao parque, não é? Que podemos fazer e usufruímos deste espaço espetacular que vocês aqui têm. Portanto, também continuo com uma ligação pessoal ao parque. Portanto, o parque não faz só parte das minhas memórias de infância, faz também parte das minhas memórias de vida adulta, enquanto mãe e mulher e gestora de uma família que, na educação dos filhos, acha que faz sentido usufruírem mais de espaços ao ar livre. Mas também tem uma ligação profissional com o parque. Tenho uma ligação profissional com o parque, porque eu trabalho na Portugal Inovação Social. A Portugal Inovação Social é uma estrutura pública que nós temos a funcionar no nosso país, porque a União Europeia teve intenção de fazer uma experiência piloto de reserva de uma fatia muito pequenina do Fundo Social Europeu para financiarmos especificamente projetos de empreendedorismo e de inovação social, e essa experiência está a ser feita em Portugal. E, portanto, o que nós temos é um montante de 150 milhões de euros, agora estamos a terminar o 2020, não é? Mas durante este percurso do 2020 tivemos à nossa disposição 150 milhões de euros para financiarmos projetos de inovação social. Na verdade, esta curiosidade do conhecimento, e a minha função é ser representante regional do Norte, e, portanto, o que eu faço é ativar a ocorrência de inovação social junto às organizações e entidades que podem dinamizá-lo ou que já estão a dinamizar e não sabem. E, na verdade, o que nós fomos sentindo é que, e pelas vivências que eu tinha já pessoalmente com o parque e também pelo que eu sei que é feito no parque, fomos sentindo que fazia todo o sentido, às tantas, alicerçar os projetos que vocês já dinamizavam à inovação social. E foi desta forma que surgiu. Eu represento a região Norte na Portugal Inovação Social. A Portugal Inovação Social é uma estrutura pública que surge de uma intenção que a União Europeia teve
quando estiveram a montar todo o 2020, no sentido de reservar uma pequenina fatia do Fundo Social Europeu para a mobilização de uma experiência que tivesse impacto, mas que, na verdade, possibilitasse financiar especificamente projetos de inovação e empreendedorismo social. E, portanto, com base nesta intenção da União Europeia, Portugal pôs-se a jogo e nós somos, neste momento, o único país da Europa e até do mundo, nos moldes em que dinamizamos, que está a fazer uma experiência destas. Através desta relação que nós fomos construindo, e como eu estava a dizer há pouco, que fui percebendo das dinâmicas que o parque vai tendo, percebemos que às tantas tínhamos aqui um diamante em bruto que podíamos lapidar para dinamizarmos projetos de inovação social. E assim foi, muito do mote dado pela Sra. Presidente, que nos contactou e percebeu o que era a Portugal Inovação Social e pensou alto lá, às tantas, nós temos aqui muito potencial para trabalharmos em conjunto, e na verdade aconteceu. Serralves está a dinamizar 3 projetos financiados pela Portugal Inovação Social, sendo que no que diz respeito ao parque, às tantas o mais emblemático é o Conscienciarte, porque é um projeto que acaba por utilizar o parque como um laboratório vivo de experiência das crianças no âmbito das matérias que dão nas escolas, principalmente nas disciplinas de ciências e de biologia e até mesmo de artes, no que diz respeito ao museu. Ok, e os outros 2 projetos são relativos a que temáticas? Um dos projetos trabalha a reinserção social, chama-se Janelas para o Mundo, e o objetivo do projeto é trabalhar a questão artística e dar a possibilidade aos reclusos de terem serralves junto de si, portanto trabalha nas cadeias com os reclusos, não só componentes artísticas e informação e conhecimento artístico, mas também tem acesso às exposições de serralves e portanto, é um projeto que tem tido muito impacto na diferenciação de conhecimento cultural e até mesmo de interesse e de motivação dos reclusos para a diferenciação, portanto é muito fora da caixa comum de intervenção junto de reclusos. E na verdade, como é que eles conseguem aceder a estas exposições de serralves? Fazem-no virtualmente e também presencialmente com exposições móveis, mas essencialmente virtualmente conseguem fazê-lo. Eventualmente, uma das possibilidades é, crescendo o projeto, com determinado tipo de reclusos, até porque Serralves estava a trabalhar com o estabelecimento prisional do Porto também, que é de preventivos e, portanto, a possibilidade de saída dos reclusos não é facilitada, mas se estivermos a falar no âmbito de estabelecimentos prisionais que já temos lá condenados e que têm muitas vezes no fim de pena aquelas possibilidades de saída, eventualmente com o crescimento do projeto poder-se-á trabalhar essa saída para a visita ao museu e ao parque. E o terceiro projeto? O terceiro projeto é um projeto que trabalhou, os projetos terminaram, entretanto, mas é um projeto que trabalhou a possibilidade de capacitação de pessoas com deficiência para a empregabilidade. Ok? E, portanto, havia já a experiência aqui em Serralves de trabalho diferenciado com pessoas com deficiência, até em articulação com organizações da economia social aqui à volta e, na verdade, o que pretendeu foi facilitar já esta experiência que tinham, alavancando-a no sentido de tentativa de resolução de um problema social e, portanto, capacitando estas pessoas, não só em determinados ofícios relacionados com atividades ao ar livre, mas também com competências para a empregabilidade, para que as pessoas possam desempenhar uma atividade profissional mais competente para o efeito, com competências alavancadas para o efeito. E acha que estes projetos têm tido muito sucesso? Têm tido sucesso? Têm, até porque os nossos projetos carecem de uma avaliação de impacto e, portanto, é absolutamente essencial que nós avaliemos o que é que estamos a fazer no terreno. Não é obrigatório que os projetos tenham resultado, porque estamos a fazer experiências no terreno e temos que testar para ver se funciona e temos que também, no âmbito social, começar a perceber que testar
faz parte, porque há algum preconceito relativamente a isso, e há algum preconceito relativamente ao facto de no social as coisas não funcionarem. Testou-se não sei quantas vacinas até termos a vacina de Covid e elas não estavam a funcionar nos primeiros tempos de desenvolvimento da vacina, e na ciência é ultra comum, principalmente na área médica, fazer-se testes e as coisas não funcionarem, não é? E, portanto, na verdade, o que nós pretendemos com esta avaliação de impacto é testar, no sentido de perceber se funciona. E temos metas e indicadores definidos logo no início do projeto para que isso aconteça. No caso de Serralves, aconteceu. E, portanto, todos os indicadores de impacto foram todos atingidos e superados, o que significa que estes projetos fazem sentido. Vamos mais longe, se nós pensarmos numa criança que está em contexto de sala de aula a aprender determinado conteúdo na disciplina de Biologia e que acaba o conteúdo ou acaba o módulo e tem um teste de avaliação, sem ver como é que aquilo está efetivamente a funcionar, e que venha ao parque e que veja e que sinta e que eles próprios percebam e consigam pegar nas raízes e ver as componentes das raízes, que eles próprios percebam qual é que é o efeito da abelha quando pousa na flor. Esta percepção, que mexe muito também com os sentidos das próprias crianças, faz com que as memórias delas fiquem muito mais enraizadas e a compreensão das matérias também aconteça de uma forma muito diferenciada. Tinha falado que tinha contacto com o parque antes mesmo de estar aberto ao público e presenciou esta abertura ao público. Lembra-se como é que foi? Lembro-me, foi muito interessante. Lembro-me, eu estive presente. Estive presente na abertura do parque ao público e estive presente na abertura do museu. Até tenho uma história muito engraçada relativamente à abertura do museu. Na inauguração do museu estive presente. Mas relativamente ao parque, sim. E na altura, saberão, não é? Houve uma adesão muito boa da população. Nós no Porto somos... o Porto, não é à toa que existe... que o Rui Veloso fala no Porto Sentido, não é? Nós sentimos muito o Porto. Quem vive no Porto sente o Porto. E quem vive no Porto conhece Serralves. Quem vive no Porto conhece o Parque de Serralves. E, portanto, a expectativa das pessoas era grande. E, de facto, o que eu sinto foi a enorme admiração por aquilo que se conseguiu fazer não só pela transformação, no meu caso, porque eu conhecia o parque por dentro, mas muitas pessoas, quando era privado, não conheciam, não é? Mas por termos no centro da cidade, que não é o centro baixa, mas numa zona central também da cidade e emblemática, toda esta componente espetacular de biodiversidade e toda esta paz e o podermos estar a passar e a ouvir os pássaros quando a metros de distância temos uma avenida com imensos carros a passarem lá, mas que na verdade nem se estão a sentir, porque este parque é muito o reflexo disso. E têm observado muitas das mudanças que têm sido feitas aqui no parque? Sim, tenho observado. A construção da quinta foi, do meu ponto de vista, um projeto muito, muito bem conseguido, no formato em que a quinta está atualmente, até porque o facto de ser um parque que funcionava só como lazer veio também incorporar esta característica de ser um parque que é um parque educativo. E a Quinta permite muito isso, não é? Alavancar esta questão do parque educativo, que é uma missão também deste parque e muito bem conseguida. E, portanto, estas transformações têm acontecido e, naturalmente, agora o recharco, que é resultante do projeto Conscienciar, e que eu muitas vezes olho para o charco e quando passo e penso: consegui deixar eventualmente uma marca no âmbito do meu ofício, eu não pessoa, não é? Porque eu represento uma estrutura, mas há aqui uma marca que vai ficar também muito nas minhas memórias, tem uma migalhinha de uma contribuição de alguma coisa que eu possa ter feito para que este charco também exista aqui, e toda esta evolução que vão fazendo e toda a construção que têm vindo a fazer. Agora, ultimamente, a Treetop Walk, que é espetacular, é uma experiência única para os miúdos. Ninguém imagina, antes de entrar lá, esta experiência diferenciadora que é e a paz que se sente quando lá está. É muito interessante.
Eu tenho uma memória muito recente, também da equipa da Portugal, com a equipa da Portugal Inovação Social, que nós fazemos todos os anos uma reunião de equipa na altura do Natal, mas que acabamos também depois por conseguir vivenciar experiências de diversas regiões do país. E este ano, esta nossa reunião de equipa foi aqui no Porto e nós viemos cá a Serralves, até para que a equipa percebesse como é que o projeto estava a funcionar, e nós fazemos imensas vezes visitas aos projetos. E fomos todos ao Tree Top Walk e, na verdade, a paz que se sente, nós até daqueles bancos que acabamos por nos sentar lá, e às tantas nem apetecia levantar. Que bem que se lá está, não é? A paz de espírito que se consegue. O parque é saúde, este parque é saúde. Foi a inauguração do museu, sim. A inauguração do museu foi muito engraçada, porque na altura não me lembro qual é que era o artista, mas era um artista muito alternativo, destes modernistas mais alternativos, que só quem percebe muito da arte é que conseguia perceber e chegar ao que ele estava a querer transmitir. E algumas das partes do museu ainda não estavam acabadas. Por exemplo, os fios de eletricidade das paredes, alguns deles ainda estavam saídos, ainda faltavam ali pequenos pormenores, mas o museu abriu mesmo assim. E então as pessoas olhavam para essas partes inacabadas com espanto, a achar que aquilo era arte. Esta parte é muita piada e fez mesmo parte das minhas memórias. Eu lembro-me de estar, eu vim visitar, estou-me a lembrar, ainda não era casada, este já foi, nem sei há quantos anos é que abriu o museu. Nem sei, mas já foi há muitos anos. E eu lembro-me de... Sim, sim, com umas amigas, mas a memória que eu tenho é de nós nos estarmos a rir, não é? A ver aquela circunstância. O pessoal do Porto, ali mesmo enraizado com a questão da arte, e afinal estava a ver os fios elétricos ali a saírem. Esta casualidade aqui teve muita graça. E costuma vir também às festas? Sempre, sim. Ao Serralves em Festa, agora nós tivemos a paragem com o Covid, não é? E que fez falta. Na verdade, é tida para as pessoas que vivem no bairro como um constrangimento, porque nós não temos sítio onde estacionar, aqui à volta para tudo na nossa zona, não é? Tudo para vir principalmente no Serralves em Festa, mais do que na festa de outono, mas principalmente no Serralves em Festa. E como é uma dinâmica de dia e noite, não é? O Serralves em Festa não para, portanto, dia e noite, num bairro que está habituado a estar tranquilo, ouve-se barulho. É claro que aqui Serralves tem imenso cuidado em até deixarem nas caixas dos correios dos habitantes aqui à volta informação sobre o que vai acontecer e lamentando estas questões dos ruídos e das dificuldades de trânsito acabam por acontecer. Mas é o único handicap na minha vida pessoal relativamente à ocorrência das festas. Sinto que eventualmente poderia fazer sentido, e eu compreendo esta noção de abertura de Serralves a todos, mas há momentos no Serralves em Festa em que está tanta gente no mesmo espaço que de facto é difícil gerir o acesso a Serralves como nós gostávamos de o ter, e eventualmente no Serralves em Festa ou facilitar o acesso só em determinados, como se houvesse bilhetes, não é? Determinados períodos, quero ir ver este programa, não termos acesso sempre, eventualmente, não sei se me estou a fazer entender, ou durante todo o programa, porque há momentos, ou principalmente nesses momentos em que se acumula mais gente, em que devíamos parar ali a possibilidade de entradas. Isso e a festa de outono? A festa de outono é giríssima. A festa de outono é giríssima. Giríssima primeiro pelas características, não é? Porque é a mesma característica do outono, da folhinha dourada caída no chão. E acho que é uma festa mais tranquila e muito mais para os miúdos, não é? Enquanto Serralves em Festa é completamente para as famílias e temos programa para as crianças, para os adultos, dia, noite. Ou a festa de outono é uma festa muito da família com os miúdos, com as atividades que vamos fazendo com eles. E também acaba por ser, e sinto muito isso, a existência deste tipo de parques, se os pais os utilizarem efetivamente, são marcantes, não só para as memórias dos miúdos, mas também para a relação, para as questões da parentalidade,
com as crianças. E nós temos vidas muito agitadas, a verdade é essa. Eu falei há pouco nas minhas memórias de infância, eu com 7, 8 anos brincava na rua sem problema nenhum. Hoje em dia nós não podemos permitir, porque a vida mudou. Não podemos permitir aos nossos filhos que isso aconteça e já não há tanto brincar de rua, a verdade é esta. E também, nesse tempo, os meus pais deixavam de trabalhar ou terminavam o seu trabalho às 4h30, 5h30 da tarde. Hoje em dia, os pais chegam a casa às 8 da noite porque foram buscar os miúdos ou à escola ou às atividades e chegam e é o stress dos banhos e dá de comer e cama, e a relação com as crianças quase não existe. E, portanto, podermos facilitar, haver estruturas destas que facilitam, mais aos fins de semana naturalmente, mas este contacto da família em conjunto e até do experimentar em conjunto é maravilhoso. Proporciona também um grande relacionamento familiar. Claro, claro, e fomenta a parentalidade positiva sem dúvida nenhuma, uma externalidade, não é? Acaba por ser uma externalidade positiva, mas fomenta sem dúvida nenhuma. E qual é que é a sua parte favorita do parque? Além do charco? Tritrapual, sem dúvida. É a parte mais gira. Está muito gira, não? O parque é giríssimo. Toda a parte é gira, adoro a quinta, gosto todo do parque, na verdade. Mas foi muito bem conseguido este projeto. Foi muito bem conseguido. Por parte de toda a equipa que o dinamizou, de facto estão de parabéns, porque acaba por ser um projeto único, completamente acessível, que é uma das questões que nós ainda não falamos, é a acessibilidade deste parque. Este parque é todo acessível. E isso é incrível. É inacreditável, com as dificuldades que nós temos de acessibilidade, temos muito mais dificuldades de acessibilidade às vezes até chegar ao parque do que entrar lá dentro, e estamos a falar de terra no chão e relva e erva, não é? Mas conseguiram tornar o parque num parque acessível, e isso é de se tirar o chapéu, naturalmente. E para quem não conhece, o que é o charco? O charco. O charco é um charco, não é? É um charco que tem uma possibilidade de acesso a uma biodiversidade muito diferenciada, porque na verdade, e muito provavelmente a Mariana Roldão há de explicar isto muito melhor que eu, mas eu vou dizer como sei, tem girinos lá, sapos, que são únicos, é uma espécie rara, que conseguimos trazê-la para, que estava no charco qualquer, que eu até já sei onde é que foi, mas se calhar estou a contar mal a história, mas conseguimos trazê-la para o charco de Serralves. E, portanto, é um charco muito especial, porque, na verdade, em termos de biodiversidade, também promove, e foi por isso que no âmbito de Conscienciar este charco surgiu, porque promove a visualização e o contacto das crianças com esta resposta, que é uma resposta muito importante para o desenvolvimento do território. Os charcos são importantíssimos, não é? De sede de biodiversidade. Acho que o Serviço Educativo tem feito um bom trabalho. Acho que toda a equipa, e eu trabalho muito com a equipa de Serralves, desde a presidência, claro, e da direção, aos diversos serviços, ao serviço que implementa os projetos, à área mais artística, o serviço educativo, até a área de gestão financeira, porque os projetos são financiados para Portugal Inovação Social e, de facto, também é um cunho muito importante. Nada funciona muito bem sem termos muito boas equipas e, na verdade, Serralves tem muito boas equipas a trabalhar. São pessoas que trabalham que se nota que trabalham com brilho no olho, com amor à camisola, com uma dedicação muito interessante e que o prazer que têm por estar a prestar este serviço ao outro, porque na verdade Serralves presta um serviço à comunidade, é muito notório. E por isso acho que os serviços na generalidade trabalham todos muito bem. E mesmo em sede de Portugal Inovação Social e dos projetos que nós financiamos, é uma entidade que tem e que cumpre muito bem todas as regras que o quadro impõe, mesmo em sede de execução dos projetos. Não há questão alguma relativamente à dinâmica que Serralves implementa na mobilização e na operacionalização dos seus projetos. Quais é que acha que são os principais desafios de Serralves neste momento? Eu sinto que poderá ser, mas estamos a falar de competências de gestão ou de coisas novas que podem surgir?
Ambas. Ok. Eu sinto que, isto, em competências de gestão, terá que perguntar naturalmente a quem gere, à direção da Fundação, mas admito que seja uma estrutura que impele a muita organização, porque de facto temos aqui hectares e hectares e hectares para gerir, para além do próprio museu, portanto a gestão que tem que ser, admito que tenha que ser muito criteriosa e que tem que de facto ser muito bem feita para conseguirmos prestar o serviço de qualidade que estamos a fazer. Não é difícil chegar a determinado patamar, muitas vezes é difícil mantê-lo e, portanto, têm conseguido manter e esta gestão tem que continuar a ser feita desta forma, do meu ponto de vista. O desafio é esse, é manter este nível de gestão. Quanto a dinâmicas, Serralves pode ter quase aquilo que quiser, na verdade, no que diz respeito à implementação de novas respostas e de novas dinâmicas, claro que na sua área, no seu domínio temático, não é? No domínio temático de Serral, da Fundação. Mas pode ter quase o que quer, porque tem infraestrutura e tem este parque que lhes permite tudo para além da equipa e, portanto, acho que um grande desafio pode ser trabalharem a mobilização e trazendo a questão para a minha área de trabalho, não é? A mobilização de mais inovação social e de novas propostas de dinâmicas diferenciadas para a resolução de problemas sociais que consigam alavancar desta vez, e já o fizeram, mas fizeram enquanto experiências, mas a resultados mais efetivos. Eu diria que Serralves, no âmbito das nossas linhas de financiamento, estaria já num patamar de poder candidatar um título de impacto social, por exemplo, não é? Para quem conhece os nossos instrumentos de financiamento, portanto um patamar mais virado para resultados, porque tem todo o substrato que lhe vai permitir isso. O que é que o parque significa para si? Em palavras, parque significa para mim saúde, paz, família, visão de mundo, de terra, de como nós, a forma como nós gostaríamos de construir a nossa imagem de mundo de paz, não é? Com tudo aquilo que nós temos no parque. Sonho e felicidade, claro, quando cá estamos. E o que é que gostaria de ver no parque nos próximos 100 anos, já que é o aniversário? Gostaria de ver os meus netos a brincarem cá. Gostaria muito. E os bisnetos, se calhar, também não me importava nada. Quer deixar uma mensagem de parabéns ao parque também? Quero, claro que sim. Quero deixar uma mensagem de parabéns ao parque, a todas as memórias que o parque me possibilitou ter e que se mantiveram dentro de mim, porque estimularam muito os meus sentidos e, portanto, elas ficaram aqui enraizadas. E é esta equipa espetacular que aqui trabalha, que tem uma dinâmica absolutamente incrível, como eu já disse, mas que, acima de tudo, nos parece, e o brilho que tem no olho, é que faz isto com muito amor. E o amor que estão a incutir no trabalho para que o parque esteja como está e para que a Fundação de Serralves seja como é, está a ser alavancado a todas as pessoas que utilizam e que beneficiam deste espaço espetacular. E, portanto, parabéns.